Olá, tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouco sobre o conceito de carga tributária, de o que é tributo e também sobre a história da tributação ao longo da história cronológica do tempo. O conceito de tributo é uma taxa obrigatória que todos os indivíduos de uma sociedade têm que pagar ao Estado. O registro mais antigo de tributo era uma sociedade suméria antiga, localizada na Mesopotâmia, entre 2000 a 2004 anos antes de Cristo. Logo mais tarde, em Atenas, na Grécia, eles usavam o mesmo tipo de tributo para arrecadar, mas, porém, os ricos financiavam obras. E um tempo mais tarde, em 600 a.C., na Roma, eles usavam o tributo para financiar a indústria bélica, já que o Império Romano tinha um dos exércitos mais poderosos do mundo. Em 476 d.C., então a gente tem a introdução da Idade Média no tempo cronológico da história, que é quando a gente tem então a questão do feudalismo, da introdução do feudalismo na sociedade, que a gente tem o declínio do Império Romano do Ocidente por invasão bárbaras, né? Romanos e germânicos e francos. Nesse momento o feudalismo ele é dividido, essa parte feudal medieval é dividida em duas partes, a Alta Idade Média e a Baixa Idade Média. A Alta Idade Média era definida pela fixação do feudalismo, fortemente, e a Baixa Idade Média ela é caracterizada pela questão do fortalecimento do comércio e enfraquecimento do feudalismo. Em toda a Idade Média, nesses 1000 anos, que vão até 1476, 1453, da tomada de Constantinopla na Roma Oriental, no Império Bizantino, a gente tem então a virada para a Idade Moderna. Nesse momento de Idade Média, nesses 1000 anos, a gente tem então a questão de quem pagasse tributos eram para os seus senhores feudais, né, porque o poder era descentralizado, feito por vários feudos. A gente tinha os senhores feudais, a gente tinha a questão dos servos. Esses servos eles pagavam os seus tributos para os senhores feudais, que não pagavam tributos, e nem também a questão da monarquia, o próprio rei. Esses tributos eles não eram pagos por moedas, e sim por produtos e mão de obra. A gente tem um exemplo, a talha, que ela era pagada por forma de parte da produção que o servo produzia em cima das terras do seu senhor, e a corveia, que ela é paga por o servo trabalhar em certos dias da semana nas terras do seu senhor. Essa é basicamente a relação de tributos dentro da Idade Média. Bem, com a queda de Constantinopla em 1453, a gente tem a introdução então da Idade Moderna. Na Idade Moderna, ela é um dos tempos cronológicos mais pequenos da história, e nela está introduzida a questão do comerciante, né, do comércio, do capitalismo financeiro, do capitalismo comercial. Nessa questão do capitalismo comercial, a gente tem o surgimento de uma nova classe, a burguesa, que agora então a Constituição é os burgueses, esses comerciantes e os trabalhadores pagarem os tributos para a monarquia absolutista que existia na época, em cada país, né, que no caso era o rei. O rei liderava em uma monarquia absolutista e ele tinha o poder total dentro do país. A gente também tem a introdução do colonialismo, outras colônias, né, como Portugal e Espanha, saíram na frente nas navegações. Elas fizeram outras colônias, por exemplo, o Brasil, né, o Brasil colônia, como a gente conhece, foi formado em 1500 nesse momento, né, e tanto essa questão dessas colônias com a extração de ouro, com a extração de outros produtos, como esses tributos pagos pela população dentro da própria Europa sustentavam a monarquia absolutista que existia na época e sustentou a Idade Moderna, né? A gente também tem outras questões literárias e filosóficas, mas que não vem à conta agora, porque a gente está falando mais de tributo. E essa questão da tributação ela acaba lá em 1789, quando a gente tem a Revolução Francesa, onde tem a revolta, né, da população com o rei Luís XVI, onde ele tem aquela famosa frase que ele fala que eu quero que o clero reze, que o nobre morra pela pátria e que o povo pague, certo? Com isso, com esse absolutismo que ele tinha e com suas atitudes, fez com que o povo se revoltasse e implantasse a República em 1789, a partir desse ano, na França. Foi assim que então a gente teve o fim dessa Idade Moderna, onde a gente tinha, então, como eu falei, os burgueses, os comerciantes e os trabalhadores pagando os impostos para o Estado, que no caso era formado basicamente pela nobreza e pelo rei, principalmente. E a gente tem a questão da introdução da República, então, nessa idade contemporânea que a gente vai estar vendo logo mais. Idade Contemporânea. O marco inicial da Idade Contemporânea foi a Revolução Francesa, que o objetivo deles era instaurar uma república e o seu lema era liberdade, igualdade e fraternidade. Em 1789 foi declarado o direito do homem e do cidadão, e foi o primeiro documento que definiu claramente o direito de um ser humano. Ainda nessa época, os Estados Unidos conseguiram a independência da Inglaterra. A principal causa disso foi as taxas pesadas de impostos que a coroa britânica estava cobrando sobre eles.
Esse movimento inspirou várias revoltas no Brasil, no século XVIII e XIX. A mais conhecida delas, a Conjuração Mineira, que ficou conhecida como Inconfidência Mineira. Ela tinha os principais líderes, o Tiradentes, que é conhecido até hoje pelo seu feriado, e outros líderes também. A principal causa dessa revolta foi que eles cobravam o quinto, que era a quinta parte do ouro extraído das suas colônias, deveriam ir para o monopólio, ou seja, a coroa portuguesa. No fim do século XVIII, as minas elas estavam acabando e a coroa portuguesa acreditava que todo o ouro que ia para as casas de fundição na época, eles estavam sendo sonegados. Por isso, na época, a rainha Dona Maria I, ela exigiu que se consolidassem a tal chamada derrama, que seria cobrar todas o ouro que estavam devendo de uma vez só. Quando chegou nessas proximidades, toda a população da cidade de Vila Rica, em Minas Gerais, estava aterrorizada. Nesse dia, eles queriam apresentar esse movimento, mas eles foram derrotados por Joaquim Silveira dos Reis. E eles foram derrotados, só que essa conjuração mineira, ela serviu e inspirou para mais tarde a independência do Brasil. A história dos tributos no Brasil começou com as primeiras expedições com a exploração do pau-brasil. Depois veio as capitanias hereditárias, que foi quando Dom João queria resguardar as terras, e assim ele deixou o Brasil em 15 faixas, e com isso ele dava a um capitão, e ele administrava essas faixas e cuidava dessa administração. E esse nome veio por causa das capitanias hereditárias, das sucessões de pai para filho e assim por diante. Nessa época, os tributos eles eram divididos da seguinte forma: o quinto, que seria 20% de toda a parte extraída, seja de metais ou pedras preciosas, e a dízima, que seria 10% de toda a venda dos produtos. Época do governo geral. O governo geral, na época, eles eram pagados os tributos pelos rendeiros. Os rendeiros, eles tinham altos poderes e eles poderiam até prender quem estava devendo. Os tributos, eles eram pagados em forma de natura. Podia ser açúcar, carne salgada, pau-brasil, entre outros. E na época, a moeda que circulava no Brasil era a moeda portuguesa, que seria o cruzado. Quando Napoleão Bonaparte invadiu o Portugal, a família real veio para o Brasil. E aqui se tornou a sede de toda a economia portuguesa. Eles liberaram as exportações de produtos estrangeiros e a vinda da família real para o Brasil trouxe muitas despesas. E isso ocasionou a muitas... Brasil independente em 1822. Quando eles vieram para cá, depois do ato adicional de 1834, eles traçaram limites nos seus tributos. Com o passar do tempo, os tributos eles passaram a ver a serviços com bons olhos e seria para o bem-estar social. A tributação no Brasil República. Com a crise econômica do café, a política do Brasil entra no período de instabilidade. A reação disso, ela se chama de Revolução Constitucionalista, de 1932. Na Constituição de 1934, é visível o aperfeiçoamento na discriminação das competências tributárias, política e financeira dos municípios, os quais receberam competências tributárias privativas. A Constituição de 1934 ela promoveu a revolução da estrutura tributária do país, passando a predominar os impostos internos sobre os produtos. A política tributária na década de 1950 e no período da ditadura militar. O esforço de industrialização a partir da década de 1950 ocasionou o crescimento das despesas. A política tributária do regime militar ela visou ampliar os recursos por meio do aumento para promover o crescimento acelerado do país. A tributação a partir da Constituição de 1988. Ela ampliou e garantiu os direitos sociais. Para isso, foi necessário instituir e aumentar tributos mediante a legislação ordinária, o que levou substancialmente à carga tributária. Esse fato ocorreu sem, contudo, resolver a questão da equidade tributária, que é um sistema tributário justo. A carga tributária. A carga tributária é basicamente o dinheiro que o Estado retira da sociedade, que é utilizado para 3 finalidades. Transferências públicas, que são pensões e aposentadorias e outros benefícios, que estima-se esse valor alcance 15% do PIB. Os pagamentos de juros decorrentes, que chegam a aproximadamente 5% do PIB, e prestação de serviços públicos à população, que nesse caso apresenta só 15,3% do PIB, e não mais os 35,3% conforme o estudo da IPA. Hoje em dia, a nossa Constituição ela impõe limites ao Estado
e ela é responsável pelas ações do governo. E ela deve ser empregada na saúde, transporte, educação, energia e entre outros. E é muito importante zelar por ela, cuidar e verificar se tudo está acontecendo de forma correta. E ela é a principal parcela da ajuda das necessidades da população. E tem que incluir também as pessoas mais pobres. Do país. No país, caramba. História dos tributos no Para! Brasil. Guria, tá agora. Olá, tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouco sobre o conceito de carga tributária, de o que é tributo e também sobre a história da tributação ao longo da história cronológica do tempo. O conceito de tributo é uma taxa obrigatória que todos... Nossa, olha. Não, agora foi tudo. Celular! O que deu? Esse do 1 ainda, ela começou a falar. Vai. Daí.